George Soros. A simples menção deste nome causa calafrios naqueles que veem o bilionário como um militante que se intromete nas políticas nacionais a fim de impulsionar as causas progressistas que defende há décadas, desde que ganhou seu primeiro bilhão e resolveu ceder ao que ele mesmo chama de fantasias adolescentes messiânicas. Por outro lado, os olhos dos progressistas brilham diante da generosidade aparentemente infinita deste que é um dos maiores filantropos do mundo. Soros, documentário disponível na Apple TV e no YouTube, tenta lançar alguma luz sobre as motivações e as boas e más consequências da ação de George Soros no mundo. O filme é o tema de hoje do Quarentena Cult, que recebe o colunista da Gazeta do Povo, Daniel Lopes. E aí, Daniel, e aí, amigos do Quarentena, tudo bem? Olá, tudo bom? E aí, rapaziada? E aí? Bem-vindo ao Quarentena, pessoal? Daniel. Bem-vindo ao Quarentena mais uma vez. Muito obrigado, uma honra poder participar com vocês. Então, vamos já jogar, né, para o Daniel, nosso convidado. Jogar aí, o Daniel na fogueira já, né? Isso, já vamos jogar o Daniel na fogueira para ele dizer o que ele achou desse documentário, se ele se comoveu, se ele se tornou, de repente, um admirador de George Soros, se o documentário esclareceu alguma coisa para ele. Um documentário completamente independente, né, Paulo? Completamente um documentário independente. Eu queria saber a tua opinião, Daniel. Como você viu esse documentário? Ele te tocou de alguma forma? Ele confirmou tudo que eu já pensava sobre o Soros, né? Eu até chamo de soro fisiológico, né? Em algumas dos meus vídeos, né? Eu falo sobre soro fisiológico, o pessoal do meu canal já sabe de quem que eu estou falando. Eu costumo analisar esses produtos audiovisuais também por uma questão meio de análise de discurso, né, que é a minha área de pesquisa acadêmica, né? E eu olho muito também a sintaxe, que é a sequência da apresentação das coisas. E a sequência já me mostrou para onde que o diretor, né, o Jesse Dillon, ele queria ir com essa história. Porque ele começa botando críticas. Não, o George Soros é muito ruim, o George Soros é horroroso, não sei o quê. Aí você fala, onde que esse cara está querendo ir? Será que ele vai criticar o Soros? Aí daqui a pouco começa, não, o Soros é lindo, maravilhoso, ele é a figura messiânica e tal. Aí, daqui a pouco, lá para frente, ele te encaixa a crítica de novo. Aí, na segunda parte da crítica, você já está achando que o crítico é um filho da mãe, o cara é como é que ele pode criticar um cara desse? Então, assim, a estrutura sintática da argumentação já foi bem, acho que maquiavélica, a gente pode dizer, bem canalha em certo sentido, porque ele começa com essa sequência. Crítica, a maravilha e a crítica. Então, você começa assistindo o documentário assim, acho que o Soros fez algumas coisas erradas. Aí daqui a pouco você fala, não, ele é gente fina pra caramba. Aí na terceira parte você já fala, quem critica é um psicopata. Como é que o cara pode criticar um cidadão tão nobre assim? Então, assim, para começar, a minha análise da estrutura lógico-argumentativa, e pensando até numa a arte retórica do Aristóteles da vida, que você descobre como é que você desenvolve uma argumentação, você já vê que é um negócio meio somebody love, a maneira como ele coloca as coisas. Porque, fazendo assim, evita do diretor fazer juízo de valor. O diretor não precisa falar, vejam como o Soros é legal. Ele coloca a crítica, coloca o elogio, e aí você automaticamente, por inferências e deduções, você conclui que quem critica é um psicopata, é maluco. Então, assim, fica fácil, né? Deixa eu só fazer uma observação, porque a gente recentemente teve um ser iluminado que ele falou que a internet dá voz a imbecis. E quando eu assisti esse documentário, eu falei, o diretor acha que todo mundo que vai assistir é imbecil, porque todas as pessoas entrevistadas trabalham diretamente para o Soros. É o presidente da Open Foundation na Europa, na África. Tem uns que tem até o mesmo sobrenome, né? E a família. Então você vê que, cara, você tem que concordar que a maioria... Vocês sabem quem que é o diretor, né? Vocês sabem quem que é o diretor.
Explica, Jones, quem que é o diretor? É o filho do Bob Dylan. É o Jess Dylan. E ele é o cara que é Aquele democrata. cara que tinha uma banda? Não é o Jacob Dylan. Não, é o Jess Dylan. Ele fez campanha para os democratas, fez um vídeo em 2008 para o Barack Obama. Então já dá para explicar um pouquinho em que terreno a gente está pisando. Pô, e todo mundo aqui pagou para ver isso, hein? Caramba. Paguei então, hein? Quis assistir em HD. Dei dinheiro pro Soros, pro Dylan. Mas Não, eu paguei, acho que foi R$12, hein? Eu também. Agora, só voltando que o Daniel disse ali, né, Daniel, acho que na primeira intervenção lá do entrevistador com o George Soros, ele já faz uma pergunta e o George Soros meio que dá uma corrigida, né? Eu achei interessante. Não vamos começar aqui pela África do Sul. Vamos falar de nazismo e comunismo antes. Eu achei interessante porque é claro que quem assiste um documentário desse não tem a noção às vezes, de que aquilo... É como se fosse o Marx falando do fetichismo da mercadoria, né? O fetichismo da mercadoria é você olhar para a mercadoria e não ver o trabalho humano ali. Você pode olhar para esse documentário com uma ótica fetichista da mercadoria, esquecendo que isso aí tem alguém produzindo, tem alguém filmando, iluminando, editando. Então, aquilo ali, você olha como, poxa, que legal, ficou espontâneo, né? O cara falou, como é que é a África do Sul? Não, África do Sul não vamos falar sobre filosofia, vamos falar sobre a minha história. Minha história começa assim, quando eu era criança, não sei o que lá, e parece que aquilo foi espontâneo, né? Pode ter sido espontâneo na hora da filmagem, mas foi uma decisão do diretor de manter aquilo ali. Então, ele já cria um ar de espontaneidade. Aqui é descontraído, tá todo mundo falando o que quer, não tem roteirinho, é tudo bem espontâneo. Você fala, poxa, quando você quer me convencer que está espontâneo, aí que eu vou dizer que não está nem um pouco no universo da espontaneidade. Então, é mais um traço ali também. Eu, se fosse ele, eu não teria nem colocado isso, porque alguns podem olhar e falar, o cara é controlador, né? Ele gosta de controlar o discurso. Foi o que passou pela minha cabeça. Então acho que a maioria, talvez a maioria assim que está um pouco adormecida, que o pessoal nos Estados Unidos chama de woke, mas eu acho que eles não estão woke não, estão sleeping, né? Esse sleeping dead aí, o Walking Dead, eles devem olhar e pensar assim, nossa, que espontâneo, né? Que legal. A gente, né? Eu pelo menos já vi que o Paulo também. Eu olhei e falei, o cara é meio controlador, né? O cara meio gosta de estar com as rédeas na mão. Eu acho que se eu fosse o diretor não teria colocado, não, que eu acho que traz um demérito pro a grande estrela do documentário. Né? Para mim ficou parecendo, cara, eu que estou pagando aqui. Então, também, exato. Sigamos o meu raciocínio, por favor. Não, mas eu acrescento o seguinte, Evandro, eu acho que mesmo que ele não tenha pago, talvez não tenha até colocado o dinheiro diretamente ali, ainda assim demonstra que um sujeito que se dá essa importância, ele nunca toparia participar de um projeto desse se ele não entendesse o roteiro que ia trazer. Que tipo de história seria contada? Você acha que ele ia se arriscar a fazer alguma coisa? Você é um autor, um cineasta independente, conta aí a tua história e eu faço uma entrevista sem a gente combinar as coisas antes. Sabag, e pelo que a gente tem trazido aqui, todos os documentários que a gente tem trazido, eles estão com essa mesma dinâmica, né? Eles são peças de propaganda, só que esse é diferente. Esse, além de ser uma peça de propaganda, você não tem a informação. Porque, vamos lá, a gente discutiu o documentário da Anitta. Era uma peça de propaganda, todos nós concordamos, mas você teve acesso a informações dela na privacidade, na família, por mais que fosse tudo manipulado, você tinha alguma coisa ali. Os outros documentários também, esse ele nem tenta, ele só coloca a pessoa na frente da câmera, num lugar, num ambiente, provavelmente numa produtora, né? Porque todos estão com a mesma fotografia, o mesmo fundo, né? Então, por exemplo, é quase um material institucional da Open Foundation, né? Diretores, precisamos gravar, todo mundo precisa dar um depoimento. Não acompanha, né, Evandro? Ele não acompanha, por exemplo, a campo, né? Ele não vai a campo acompanhar o Soros quando ele está falando, conversando, que nem as entrevistas do Oliver Stone com o Putin. O Putin se abre, né, para o Oliver Stone e dá para a gente sentir alguma coisa ali, né? Você está ligado que o Oliver Stone está fazendo entrevistas com o Lula, né? Ele estava fazendo... Não estava sabendo, não. Ele estava aí há uns 3 ou 4 meses, ele estava acompanhando o Lula para cima e para baixo. Então a gente vai ter mais uma daquelas lorotinhas
Opa, mais material aqui para o quarentena, mais material. Mas ele não vai, né? Não dá para saber assim, pegar os Soros numa reunião da Open Society Foundation. Não dá para pegar ele ali, né? Quando ele está bravo. Ele sempre está ali contando a história heróica da vida dele, né? Não dá nem para entender como que ele conseguiu 1 bilhão. Assim, não dá para entender. Assim, ele fez uma aposta contra a moeda, contra a Libra. Tá, então por que ele estava especulando no mercado? Qual que era a mecânica? Porque, veja, no mercado financeiro, as pessoas têm muitas restrições para o modo como ele agia, né? Assim, até 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando a esquerda não sabia que ela era financiada pelos Soros, né? Eu acho que isso também existiu, a gente vai criando algumas consciências com o tempo, né? E ele assim, o documentário dá a entender que ele influenciou na queda do Muro de Berlim, na derrubada das ditaduras no leste europeu, na derrubada... Dá a entender que o cara é o transformador do mundo. E ele realmente transforma o mundo. Não estou negando a importância dos bilhões que ele destina para o debate. Mas é meio causa e efeito, né? Assim, ele estava preocupado com a revolta não sei aonde. Ele vai lá, põe dinheiro e pronto, acabou a guerra na Sérvia e o Tribunal Penal Internacional condenou o Slobodan Milosevic. Você fala, mas não entendi o salto, eu não consegui entender. Tipo assim, ele estava ajudando as pessoas a plantar, e de repente o que ele fez no Tribunal Internacional para o Slobodan, né? Então, assim, dá uns saltos, mas que parece que ele mudou o mundo, e aí essa é a Open Society, ele quer que os governos sejam mais abertos, e esquece de explicar como, né? Quais são as ideias que o movem. Tem uma passagenzinha ali que fala, né? Direitos reprodutivos das mulheres, eles dão, né, luta racial, eles dão umas por cima que você sabe, cara, é ele quem está financiando aparentemente é ele quem financia grande parte da política identitária que a gente tem hoje. Eu peguei aqui um relatório que a Gazeta do Povo deu aqui, 12 páginas de quem é financiado no Brasil pelo George Foreman, não, pelo George Soros hoje. Então a gente tem lá Associação de Direitos Humanos, em rede, Conectas, 2,3 milhões de dólares, ou seja, 11 milhões de reais. Põe isso na mão de uma ONG. Instituto Solta Paz, eu imagino que é contra armas. Instituto Lembra que no final, Evandro, só fazendo um parênteses do Instituto Sou da Paz, no final do documentário aparecem todas as ações, né, do Soros pelo mundo, e daí vai aparecendo na tela, e daí tem lá, redução da violência no Brasil. Luta anticorrupção. Ele reduziu a violência no Brasil, isso. Sabe quanto? 0,000. Ele não reduziu nada, ele investiu dinheiro em desarmamento, e aquilo lá aparece como redução da violência no Brasil. Qual é o estado do Brasil que mais reduziu a violência? E aí tem que dar os parabéns ao PSDB. São Paulo, que reduziram a violência, mas reduziram a violência não, né? Reduziram o número de homicídios, porque a violência continua alta, assalto, roubo mão armada, etc. e tal. Mas foi com o DHPP prendendo os grandes bandidos, os caras que eram supermatadores, aqueles caras com 60, 40, 20 mortes nas costas. Tira esse cara de campo e esse cara vai para a cadeia e não comete mais crime. Você acha que é o Sou da Paz que ajudou a diminuir a violência, que diminuiu finalmente, né? Você não acha que abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas ajuda a diminuir a violência? Que absurdo. Então, é esse tipo de política que ele financia, né? Só voltando para a listinha, Instituto Sou da Paz, Instituto Igarapé, Nossas Cidades. Você lembra aquela empresa que ajudou os Sleep Giants a perseguir a Gazeta? Quem sabe de onde vêm os recursos? A Nossas recebeu, né? Aqui, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o que será que é isso? Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que promove evento toda semana. Você vai ter um evento aí da internet apresentando o Fórum Brasileiro Só aqui, só fechando essa primeira listinha aqui de 5 ou 6, você já tem 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Só nesses daqui, pequenos. Uma lista que vai mais de 100 pessoas. Será que ele realmente tem um poder de influência na opinião pública? Ô Soros, manda um pix aí. Financia a quarentena.
Ó, não, eu queria falar também dos inimigos, né? Que o Daniel falou ali por alto, né? Que ele mostra primeiras críticas ao George Soros. Eu tô com George Orwell na cabeça. Talvez eu me confunda ao longo. Tem o Soros, o Orwell e o Foreman. Aqui. Então eu, às vezes. Uma hora a gente acerta. Vou me O confundir. meu vai ser o Costanza, já disse. Mas mas não é curioso, né, que eles mostram ali os críticos mais caricaturais até, né, um pessoal, Alex Jones, Glenn Beck, né, um pessoal Tucker Carlson também. Só que assim, deixa eu só fazer uma provocação, uma coisa boa do documentário, pelo menos eu não percebi, que também é um documentário meio arrastado, né, tem uma hora que acho que deu uma piscada. Mas porque sempre que se critica George Soros, e provavelmente se alguém aí de esquerda ou que seja fã do George Soros assistiu Quarentena, vai nos criticar por isso, sempre tem a palavrinha, né, que parece que é um coringa, é mágica para isso, que é dizer que quem critica o George Soros é antissemita. E isso parece que o documentário não tem, né? Ele não apela para isso, né? Mais ou menos, Paulo, porque eu acho que até aquele início que vocês já citaram, né, quando ele entra em cena pela primeira vez e o diretor deixa a cena em que ele fala assim, não, eu quero começar falando da minha história, né? Isso retrata o domínio que ele quer ter sobre a narrativa sobre si mesmo, né? Então, que história que ele quer contar? Não é necessariamente a história que alguém queira perguntar para ele. Você pode fazer uma entrevista com ele de 1 hora e fazer perguntas difíceis, por exemplo, né? Perguntas que falem sobre coisas mais polêmicas ou discutíveis do que ele já fez. Ele toma o controle da narrativa e fala, não, vou começar falando sobre a minha infância, como que era em Budapeste, como foi a invasão nazista, como meu pai fez para a família sobreviver, e como meu pai é um exemplo para mim, e como foi difícil, e como eu tive que aprender a sobreviver para fazer as coisas que eu faço. Então ali o documentário cria um pano de fundo que mais ou menos todas as ações dele seriam justificáveis pelos horrores que ele presenciou, primeiro com a ocupação nazista e depois com o comunismo. Então ele desenha já esse background para esse personagem. Apesar de você não fazer esse jogo tão simples, né, de falar assim, antissemitismo, qualquer coisa seja antissemitismo, tem lá quem fale, algum dos entrevistados, né, em algum momento joga isso no ar. Boa parte dos entrevistados, eu imagino que sejam ligados à fundação, também são judeus, né? Isso é visível, eles falam um pouco sobre isso. Então, assim, embora não seja tão descarado, mas está ali o pano de fundo. Ele inicia a sua história falando, veja de onde que eu parti. Estou negando a história dele, estou dizendo só que é um elemento que ele coloca no debate antes de qualquer outra coisa. E, bem, outra coisa que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é aquilo que eu coloquei ali no texto também, que para mim foi a parte que eu realmente gostei, me interessei do documentário. O documentário tem 1 hora e meia por aí. Acho que isso aí é tipo alguns minutos, talvez, mas acho que a parte mais interessante para mim, pelo menos, que foi quando ele confessa que satisfez as fantasias adolescentes, que são fantasias messiânicas de mudar o mundo, né? Eu li, para quem me lê na Gazeta do Povo, eu vivo batendo nessa tecla que hoje em dia o que move, né, progressistas, principalmente essa ideia de que você é capaz sempre de mudar o mundo, daí tem toda essa ideia de evolução, de progresso, que é bastante contestável, e ele confessa, né? Ele confessa que ele usa o dinheiro dele para satisfazer essas fantasias messiânicas de adolescente, ou seja, ele tem uma visão ali meio utópica do que seria um mundo ideal, que seria um mundo com, sei lá, drogas livres, aborto livre, sei lá, todas essas pautas identitárias, né, que ele defende, e ele investe dinheiro lá porque ele quer ver essa utopia realizada. Eu achei um momento ali, eu não sei, como vocês disseram, é uma peça de propaganda, tudo ali cheira mal, sei lá, a gente fica com a pulga atrás da orelha o tempo todo. Mas eu não sei, talvez as coisas estejam tão mais claras hoje em dia, as pessoas se sintam à vontade para se expor nesse caso, e eu achei muito interessante ele falar isso, porque é um desejo que é inato, né, nas pessoas, e até é um desejo assim que até vou confessar aqui para vocês e para quem está assistindo a gente, que me fez
quase concordar com a Sâmia Bonfim aí durante as minhas férias, quando, por causa do Elon Musk, que comprou o Twitter e que daí virou, de repente, um arauto da liberdade de expressão. Aí a Sâmia Bonfim foi correndo para o Twitter e falar que bilionários não podiam existir. Eu sei que ela ela disse isso por outros motivos. Mas daí fez pensar, essa fala dela e também a fala do George Soros me fez pensar nisso, né? Que é uma tentação dos bilionários, de todos os bilionários, usar esse dinheiro em algum momento para transformar o mundo. É óbvio que todos eles falam que estão transformando para melhor. Paulo, isso não é um problema. Desde que seja claro, isso não é um problema. As pessoas têm que ter o direito de tentar, e se ele achou um jeito de ganhar... Veja, é o capitalismo financiando a política identitária. É o capitalismo, é ele, o mercado financeiro, que é o suprassumo do capitalismo, tirando recursos do mercado financeiro para financiar discursos coletivistas como o do Black Lives Matter. Assim, é uma vontade que ele teve, e ele age desse jeito. Qual é o problema? Eu vejo dois problemas, e daí já passo a palavra aqui até para o Daniel, desculpe, às vezes o sangue ferve, daí eu não consigo me controlar, mas eu vejo aqui dois grandes problemas. Ele reconhece tudo aquilo que a esquerda falou que era coisa de maluco, quando a gente falava que o George Soros financia todo mundo que está relevante no debate hoje. Está ali. A gente tem listas publicadas com quem ele financia, e ele fala, eu pago mesmo e quero mudar o mundo em todos os lugares. A esquerda dinheiro. Não reconhece isso? Ele reconhece, ele reconhece. A esquerda não reconhece? A esquerda brasileira há 4 anos atrás falavam que isso era teoria da conspiração. Eu não sei se você acompanhou. Quando a gente publicou a primeira matéria do George Soros em português, falando quem era o George Soros, a lógica até então era, esses malucos acham que tudo é coisa do George Soros. Você não ouviu isso, Paulo? Você não ouvi isso? Por alto, mas não... Por alto? Você acha que todo mundo sabia que a esquerda financiava, que a esquerda era financiada pelo George Soros? Isso era normal para você ouvir isso? Não sei, ele estava fora do meu radar há uns 4 anos. Tá. Assim, não era... Perfeito. A outra parte é que é isso, só que você tem que incentivar que todos os lados tenham o ativismo que ele tem. Não é limitar os poderes de quem descobriu como ganhar dinheiro. É incentivar quem tem dinheiro a entender a importância da guerra cultural. E se você não entrar, se você se silenciar, se você não fizer o que ele está fazendo também, financiar as políticas que você acha justas, você vai perder a guerra cultural. E ponto. Você vai perder, a sociedade vai perder. Aquilo que você acredita como um bem comum vai deixar de existir. Desculpa, Daniel, por favor, me corrija em todas as minhas colocações. Não, pelo contrário, eu achei ótimo você falar de guerra cultural, porque é até um tema de uma série que eu estou fazendo diariamente, na verdade, segunda a sexta, né, no meu perfil no Instagram, estou falando sobre desconstruindo a guerra cultural. Então, é exatamente isso que você falou, porque até o professor de Princeton, Stephen Kotkin, no início, ele fala uma frase bem interessante que eu anotei, que ele fala o seguinte, é uma batalha de ideias no nível mais fundamental. É isso, é uma guerra cultural travada no nível mais fundamental, pelo controle das mentes e dos corações. E ele aprendeu a jogar esse jogo e a gente tem que, ou o outro lado, né, os insatisfeitos, tem que aprender a jogar o jogo também. Eu estou tentando, através desse intensivão que eu estou fazendo com o pessoal lá, aberto para todo mundo, meu Instagram, Daniel.Lopes, eu estou tentando mostrar para as pessoas a realidade dessa guerra cultural e como a gente pode, conhecendo os métodos, né, não só ficar protegido contra a sagacidade dessa argumentação, mas também reverter esse processo, né? Reverter esse processo promovendo uma cultura que valorize outro quadro aí de valores e ideias. Então, eu acho que é bom para a gente acordar. Agora, o que é interessante ali, que fica assim como reflexão, é como você pode, por meio de um discurso muito bonito, promover coisas que não têm consequências lá muito legais, não, né? As pessoas precisam entender que não é falando alto e gritando e com sangue nos olhos que você promove coisas abomináveis, não. Às vezes é através da suavidade também, né? Então, assim, eu me lembro muito da Revolução Francesa. Para mim, sempre vem à minha mente a ideia de Revolução Francesa, porque a gente está falando, né, que o Paulo estava falando que o Soros tinha esse sonho de infância messiânico de mudar o mundo, né? Aí eu estava pensando aqui, né, em vez dele ter uma espécie de complexo de Édipo, ele tinha um complexo de Robin, né, de Robin Hood, que ele é o
Social Justice Warrior original, né? O guerreiro da justiça social original, né? Que é vou tirar do rico para dar para o pobre. E, obviamente, quando a gente entende que o Soros tem esse complexo aí de Robin Hood, na verdade, esse complexo de Robin Hood está disseminado e as pessoas se acham no direito de dizer que se o rico tem alguma coisa é porque ele expropriou do pobre. E é impossível você conquistar algum tipo de patrimônio sem ser através do suor e da injustiça com quem trabalhou para você. Isso é guerra cultural, é o quadro de valores, né? É ser patrão é ser carrasco, ser funcionário é ser vítima de um patrão nojento. Isso é uma cultura. Não era assim antigamente, né? Então, a mudança do senso comum, a mudança dos valores pré-concebidos, né? O professor Olavo fala muito nesse livro, A Nova Era Revolução Cultural, ele dá um panorama bem interessante. Tem um outro livro também, Como Vencer a Guerra Cultural, é um plano de batalha cristão para uma sociedade em crise. Então, esse cara, por exemplo, o Peter Crift, ele tenta fazer uma outra opção a essa guerra cultural, né? Que não estava muito claro para Marx isso, né? Eu, nessas minhas conversas lá no Instagram, eu fiz uma brincadeira com a diferença do método do Marx e o método do Gramsci, né? Porque o Manifesto do Partido Comunista ele termina de uma forma assim que eu acho muito elucidativa para a galera entender o que está em jogo ali. Ele fala o seguinte: eu estou com uma edição aqui da Martin Claret, de 2014. Na última página, eu não sei como é que está em outras traduções, mas eu até conferi com o original alemão para não falar bobagem. O Marx diz assim: os comunistas se recusam a dissimular as suas opiniões e intenções. Eles declaram abertamente que seus objetivos só podem ser atingidos com a derrubada violenta de toda a ordem social existente. E aí depois ele vai falar algumas coisas, proletários de todo mundo univos, né? Então, nesse trechinho, eu encontrei a diferença entre um projeto de Marx e um projeto de Gramsci que está indo na linha do projeto do Soros, que é um projeto mais da suavidade. Aqui, ele diz, os comunistas se recusam a dissimular as suas opiniões e intenções, ou seja, eles não querem dissimular, eles querem explicitamente. E ele fala, só vai ser atingido com a derrubada violenta da ordem social vigente. Então, o método do Marx é o método da derrubada violenta e explícita da ordem social vigente. Eles não escondem a intenção. Eu chamei esse método de método Gewalt, em alemão, porque a expressão que o Marx usa aqui, violentamente, esse advérbio, é Gewaltsamen, em alemão. Vem de Gewalt, que é força. Gewaltsamen é violentamente. Então, eu separei o método Gewalt, que é o método da força bruta, de eu abrir o jogo e falar, eu quero isso, eu vou derrubar a ordem social. Já o Gramsci, não. O Gramsci faz o que o Marx disse que não queria fazer, que é dissimular, né? E a dissimulação aqui em alemão é Verheimlich, né? Então, eu separei o método Gewalt, que é o explícito, e o método Verheimlich, que é o método oculto, escondido. É isso que o Gramsci decidiu fazer. A gente vai fazer não uma derrubada abrupta da sociedade, vamos fazer uma guerra cultural sutil, falando que a gente quer ajudar o excluído, a gente quer promover o pária da sociedade, a gente quer defender aquele que não tem voz. Só que por trás disso, um monte de coisa louca vai acontecendo. Da mesma forma que aconteceu na Revolução Francesa. A gente não precisa refletir muito, basta você lembrar que, em nome da liberdade, da igualdade e da fraternidade, Robespierre falou que a coisa mais fraterna que poderia fazer era separar a cabeça dos corpos das pessoas que não pensavam igual, né? E para isso usou instrumentos muito humanísticos, na opinião deles na época, que é como a guilhotina, né? A guilhotina era assim, não, é para separar a cabeça do corpo de uma forma que o cara não sinta dor, né? Então, é humanístico, é quase uma bênção, né? Então, assim, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, os caras estavam arrancando ali as cabeças dos outros. E tem sido a mesma coisa, porque o modus operandi revolucionário é assim, fale mansinho, é quase que a doutrina Monroe, né? Fale mansinho, mas traga um porrete. Na verdade, é fale mansinho, mas traga o guilhotin junto contigo. Então, assim, o discurso é muito sedutor do Soros, sim, mas você sabe que por trás dessa defesa de cada um falar o que quiser, tem uma grande campanha para que certas pessoas não tenham o direito de falar o que querem. Aí vem toda a questão da sociedade punitiva, que é um papo do Foucault, que depois, se vocês quiserem, a gente pode retomar para eu não tomar muito tempo da conversa. Daniel, por que você acha que o Soros mudou de um cara que era tão contra o comunismo até o ponto que ele defende pautas que hoje se identificam tanto com a esquerda? Eu acho que, na verdade, o Soros, na cabeça dele, ele ainda é contra o comunismo. Eu tenho essa impressão.
Porque o que eu acho que mudou? Você pode ver que num trecho do documentário ele fala assim: eu fiquei bilionário, fiquei rico porque quando estava todo mundo indo para um lado, eu ia para o outro. Eu não andava com as ovelhas. Então ele é um cara que ele está sempre querendo ir contra o fluxo. De forma que, tempos atrás, os socialistas defendiam a questão da família e tal, não gostavam muito desses comportamentos libidinosos assim, não tradicionais e tal. Eles eram contra isso. De repente, eles começam a ficar a favor. Aí o Soros vai mudando de lado, ele vai ficando contra, a favor, para seguir contra o fluxo. O problema que eu imagino aqui é que o Soros ele vê a ideia de liberdade de uma maneira quase cega, porque ele pensa assim: se na União Soviética não tem liberdade, eu vou ser contra. E ele pensa: se não pregar a favor de toda a liberdade, seja de gênero ou qualquer tipo, se pregar contra isso é contra a liberdade, eu sou contra. Então, acho que ele é um cara meio surtado com o negócio de liberdade, e quando ele cisma que a luta contra a liberdade está em determinado lugar, ele vai lá e fala: então, se você é a favor, eu sou a favor de você, se você é contra, eu sou contra. Ele está entendendo hoje. Estou tentando fazer uma análise. Tem que mostrar o caso do Daniel Silveira para ele, então, para ver se de repente ele compra. Então, não, acho que não, porque ele tem todo um quadro de valores assim que acho que não. O Dominique Mengenot, que é a referência da minha linha de pesquisa, ele fala que os dois grupos que entram em debate, eles têm uma interincompreensão regrada, ou seja, um não consegue compreender o outro. Então, acho que ele nunca vai entender o problema do outro lado. Ele sempre interpreta a realidade através desse quadro de valores dele. Então, antigamente ele pensava: onde a liberdade está sendo cerceada? Na União Soviética? Sou contra. Onde a liberdade está sendo cerceada hoje? É o conservador que é contra o cara viver a vida do jeito que ele quer. Então, você é contra. Eu acho que ele vai procurando ali a bazuca dele, procurando onde está faltando liberdade e solta o míssil em cima. Só que a gente já viu que esse conceito de liberdade dele é um pouco estranho, né? Porque às vezes, em nome da liberdade, você quer fazer o cancelamento de alguém, tirar o cara da rede. Não, ouvindo você falar, eu acho que ele está mal orientado, né? Porque agora realmente a liberdade, a luta pela liberdade está de um lado diferente. Se ele quiser a liberdade manter... acadêmica, né? Aquela coisa... nem fala. Hoje eu estava falando sobre a Renascença Carolíngia, né? Com o Alcuino, né? Que era o Alcuino de York, que praticamente criou as universidades, né? E a proposta era: a universidade serve como uma máquina para o aperfeiçoamento do homem. Aí eu perguntei para a galera: vocês acham que hoje a universidade está trabalhando para o aperfeiçoamento do homem ainda? Ou para o aviltamento humano? Os caras, com certeza não está aperfeiçoando muito, não. Então, assim, é exatamente o que você falou, né? Como você pode ter uma universidade onde não tem diálogo? É um contrassenso, é uma coisa louca. Então, para ele, cercear o diálogo deve ser proteger a liberdade, né? A liberdade do que não concorda com o status quo poder ter a sua voz, né? Então, é muito contraditório o discurso. Defende liberdade tirando liberdade, é muito estranho. Eu acho que parte da contradição é pelo volume que ele se prontificou a doar, né? Então, isso, naturalmente, como você falou, é bomba atômica. Cara, você vai acabar também com a vida não só de quem você quer atingir, né? Você vai matar cachorro, você vai matar um monte de coisa também junto, né? Então, sei lá, eu fico imaginando se ele soubesse que uma das ONGs que ele traz dinheiro é uma empresa que persegue veículos de comunicação e jornalistas no Brasil. Né? Mas eu acho que no quadro de valores dele, mesmo que ele pense assim: mas eu estou patrocinando o cara que está cerceando a voz, está cortando a fala, está defendendo o monopólio da fala, ele deve pensar: não, mas isso é a favor da liberdade. Por quê? Se a gente der o monopólio da fala só para aqueles que eu entendo como pregadores da liberdade, eu estou promovendo a liberdade. E se eu recusar a fala daquele que, na minha visão, prega contra, eu estou promovendo a liberdade. Então, acho que ele decidiu jogar um jogo meio estranho, tipo você usar a bruxaria contra o bruxo, né? Você usar o mal contra o mal. Então, sei lá. Ele fala, né, em um certo momento, que ele está preocupado com as minorias, não com as maiorias, né? Tem um momento do documentário que ele fala bem isso. E eu acho que isso também, de certa forma, explica um pouco os investimentos dele. Porque, queira ou não, né, LGBT, trans, são minoria na sociedade. Mas, Jones... E são a minoria, Evandro, eu sei, que querem impor a maioria
regras e leis que calem essa maioria, o que é contra qualquer conceito de liberdade que a gente conheça. Só que eu acho que ele fica... Esse é o truque retórico. Do lado do... o truque retórico, porque a democracia e a justiça é sim para defender as minorias contra as massas, beleza? Sim, claro. E uma sociedade livre tem que sim respeitar as minorias. E, cara, tem muita minoria que realmente sofre horrores em vários lugares do mundo. Etnias étnicas, religiosas, na China, em todos os lugares você tem isso. Então, você proteger as minorias é para o bem comum, né? É um jeito. Cara, ninguém quer que ninguém seja perseguido. Porém... a gente não quer ver aquelas cenas que eles mostram no documentário, por exemplo, não, o cara lá voltando da cena, né? O ali cara voltando... fantasia. Totalmente. Isso ele usa bastante, né? O Jess Dillon usa no documentário. Ele fala assim... protegeu o LGBT. Daí mostra na Rússia o cara dando soco na cara do outro porque o cara é gay, homossexual, enfim, não sei o que o cara é. Tava voltando de uma festa. Voltando de uma festa, não sabe nem se o cara é gay ou não. A festa fantasia, ele falou, né? Tô voltando isso, de uma fantasia. O cara estava se defendendo, né? Provavelmente. Eu sei. Uma história lá. E o cara dando soco na cara do outro. Você olha aquilo, a primeira coisa que vai te despertar é aquela revolta contra uma injustiça flagrante, né? Você olha aquilo lá. Só que quando a gente, por exemplo, fala, olha, não quero que o professor LGBT ou não faça doutrinação na escola da minha filha de 9 anos, isso não tem nada a ver com o cara dando soco na cara do outro na Rússia. Não tem nada a ver. E eles conseguem colocar tudo isso no mesmo pacote, né? Tudo isso entra no mesmo pacote. O cara que dá o soco na Rússia, na cara do LGBT, é o mesmo pai preocupado com a educação da filha, que não quer que a filha tenha uma doutrinação, sendo que ele é o pai, ele quer dar a educação necessária para a filha, e na escola aprenda matemática, português, história, etc. e tal. Então, essa é a grande falácia e o grande pecado do comentário no meu ponto, além daquelas coisas que vocês citaram, né, de ser um documentário falho, já que é sobre os Soros, e não mostrar direito toda a trajetória dos Soros. O filme, ele dá, o Daniel falou bem no início, ele dá uma aparência de que vai tratar o personagem com a dualidade necessária. É um personagem que, sem dúvida, vai despertar ódio e amor, dependendo do ponto de vista. Mas ele não faz isso, ele é desonesto ao tratar disso. Assim, é difícil achar gente que tem admiração pelo George Soros, né? Igual vocês falaram o Kofi Annan falou que o pessoal até se recusava a fazer essa associação. Não, a esquerda não recebe dinheiro, então ele não conta com essa admiração. A esquerda não admira ele, é a esquerda gosta do dinheiro que ele dá. Não acho que é bem isso. Existia um discurso, eu concordo com o Evandro, existia um discurso, e quando se falava que as grandes iniciativas, as grandes bandeiras da esquerda em todo o mundo eram financiadas por um grande financista, isso aqui era combatido. Não existe um financiador externo que põe dinheiro nisso tudo. Isso é um movimento espontâneo das várias sociedades nos diversos países do mundo, como se fosse uma coisa que brotasse espontaneamente. É isso que não se admitia. E hoje ele vem a público e admite, a própria fundação admite onde que põe o dinheiro, né? Eu estava dizendo que eu acho que o filme é desonesto no seguinte sentido, porque não trata de tudo que ele é acusado de fazer, e aí eu coloco da simples forma, para não ficar fazendo uma discussão dicotômica, se o cara é um anjo ou é um demônio, assim, né? Todo o dinheiro que ele emprega naquilo faz-se por alguma razão, né? Quais são as causas que são escolhidas? Por que elas são especificamente essas? Por que são essas entidades aí no Brasil, por exemplo, que o Evandro começou a listar, que a Gazeta do Povo já publicou? Qual é o propósito em você botar qual quantia de dinheiro em tal lugar? Tem algumas associações de jornalismo aqui, tá? Eu estava vendo. Não duvido, né? Qual é a intenção que eles têm ao fazer aquilo, né? Então, se você vai lá e admitidamente financia, por exemplo, um político, né? Você está financiando com qual propósito?
Bom, muito provavelmente tomar o poder. Não teria a razão de financiar um político que não seja por isso, né? Então, assim, qual é o plano ali, afinal de contas? Né? O que ele pretende fazer isso? Ele quer fazer justiça social? Bom, uma justiça social de um ponto de vista bastante particular, até porque são causas diversas e que mudam ali com o passar do tempo, né? Então, assim, conforme o sabor do momento, o momento histórico, ele vai colocar os recursos dele em alguma causa específica, algum lugar do mundo especificamente. A gente deu na Gazeta do Povo uma reportagem, não faz muito tempo, escrita pelo nosso colega Jonatas Dias Lima, que falava mais uma vez sobre essa falácia de que um bilionário poderia resolver o problema da fome do mundo, né? Então, Elon Musk, você quer comprar o Twitter, está comprando o Twitter, pregando aí esse tanto de dinheiro, por que ao invés de fazer isso, você não pega uma parte disso e resolve o problema da fome do mundo com seus bilhões de dólares, né? E a gente demonstra lá, esse texto demonstra por que isso não é possível. Uma das razões é muito simples. Se você faz uma injeção de capital num sistema financeiro específico de um país, isso vai causar imediatamente um desequilíbrio econômico dentro daquela lógica do que funciona aquele sistema econômico, né? Quando o George Soros aporta essa quantia de dinheiro, e a gente não tem ideia exata de quanto é em outros lugares, né? A gente conseguiu fazer um levantamento desse no Brasil. Será que é só isso? Será que não tem outras fontes? O que está causando o que pode causar em termos de desequilíbrio social e econômico, né, naquele lugar? Isso não é claro. Ele faz isso porque ele é um investidor privado, bastante ousado, não à toa que ele fez a fortuna dele, né? E o filme sequer tenta problematizar isso. O filme sequer tenta mostrar assim, bom, quais será que são as consequências negativas então dessas ações dele? Porque não é possível que seja só um grande benfeitor e que tolos são aqueles que não conseguem enxergar e ficam demonizando. E o filme o que faz? Quando vai falar das críticas dele, primeiro pergunta não aos seus detratores, pergunta aos seus apoiadores, o que vocês ouviram falar das piores coisas que já... O que falaram de horrível sobre teu pai? O filme entrevista os 4 filhos do George Soros, né? O que falaram de feio sobre ele? Já falaram isso, aquilo. Disseram que ele é um desumano e tal coisa. Veja, outros que aparecem criticando são radicais, alguns deles, né? Quando você vê alguém um pouco menos radical no debate, sequer essa pessoa tem chance de argumentar, né, aquilo. Fica assim muito no ar, que são críticas ferrenhas, e ele ouve os piores impropérios, aí põe trechos de entrevistas que ele já deu para a imprensa no passado, com uma pessoa entrando e falando alguma coisa muito negativa, ele tem que responder aquilo. Não existe um debate, o filme não se preocupa em fazer um debate sério sobre quais são, afinal de contas, os pontos negativos de um sujeito tão poderoso investir boa parte de seus recursos em causas políticas específicas. Eu acho que ele dá um spoiler disso aí. Eu tava ouvindo essa sua fala e achei muito legal. Não sei se vocês lembram uma hora que ele fala sobre a Rolls Royce. O cara fala para ele, como é que você ganhou dinheiro aí? Ele falou, eu estava subindo o St. Moritz e quando eu estava subindo, veio a notícia que a Rolls Royce estava quase quebrando. Aí cheguei lá em cima, liguei para o meu agente e falei, tô mandando você comprar títulos públicos ingleses. Aí passou para a próxima. Aí o entrevistador lá, o Dylan, falou assim, mas peraí, eu não entendi a relação. Ou o cara não manja muito de mercado, não entendeu. Eu falei, não, explica melhor. Ele falou, quando eu vi que o Rolls Royce estava quebrada, eu já identifiquei os próximos passos. Qual é o próximo passo? Eles vão subir os juros favorece os títulos públicos. Então, compra título público. Aí ele falava, eu enxergava antes as coisas. Então, se a gente estivesse acompanhando o Soros dos anos 80, a gente tinha que sempre estar pensando o que ele enxergou ali na frente que a gente não enxergou ainda. É o que ele está fazendo hoje. O que ele enxergou lá na frente com esse tipo de investimento que a gente não enxergou ainda? Ele está buscando, talvez, a manutenção do seu patrimônio. Ele não quer mais aumentar o patrimônio, ele quer manter o patrimônio. Para isso, a melhor maneira é você ter o controle dos locais onde você coloca o teu dinheiro. Você coloca o teu dinheiro no local, se você tem ali um líder muito influente, teleguiado por você, você tem a garantia que você não precisa convencer o público, o povo inteiro a concordar contigo. Você convence um cara que é o manda-chuva e você está com o país inteiro na tua mão. Eu acho que é isso que ele enxergou e ainda muita gente não conseguiu enxergar ainda. E talvez você ter muita convulsão política e você financiar
esse identitarismo também te ajuda a ganhar dinheiro no mercado, porque volatilidade é que faz você ter lucro. Exato. Se as ações ficam estáveis, o que acontece? Nada, né? Que é o que o Musk faz isso já há anos, né? O Musk, eu fico imaginando o Elon Musk pensa assim, tô a fim de comprar uns bitcoins hoje mais barato. Aí ele chega no Twitter e fala, ó, Tesla não vai aceitar bitcoin mais não, hein? Aí o bitcoin vai lá embaixo e ele compra. Aí ele quer recomprar as ações da Tesla. Ele aparece no Joe Rogan lá falando um monte de groselha, fingindo que é maluco, aí a ação vai lá embaixo e ele recompra. Então é o que ele faz. E será que é só ele que faz? Ou será que os outros não estão fazendo? Né, Daniel? E o Soros fez a fortuna dele com esse tipo de especulação Exato. financeira. Contra o Banco da Inglaterra. O sujeito é um financista, ele ganhou bilhões de dólares, moeda que você quiser, fazendo essa aposta contra, às vezes, a coisa pública, né? E assim, ele estava no jogo, ok? Ele era um grande capitalista, o objetivo dele era enriquecer. Isso ele fala abertamente até hoje. O objetivo dele era enriquecer. Ora, quando então que virou a chave? Quando que você falou assim, poxa, acho que eu já cheguei lá onde eu queria, eu arrecadei aqui. Eu nem sei que quantia seria, né? 100 bilhões? Não sei se é realista isso, dizer. Eu cheguei ao ponto que eu quero. Agora eu vou brincar com meu dinheiro. Agora eu vou realizar o meu sonho de infância. Esse é meu ponto. As fantasias lá, né? Que é o complicado. Agora, vocês acham que o Evandro ali falou em propaganda, que é uma peça de propaganda e tal, daí a gente estava discutindo aqui que ele não é muito querido, já até porque ele tem essa faceta de especulador, ele não é muito querido pela esquerda raiz, assim. Então, vocês acham que o objetivo desse documentário é limpar a barra dele com esse pessoal, de repente? Com essa esquerda mais econômica, digamos assim? Esse documentário só existe porque ele está preocupado. Se ele não tivesse preocupado com o que está acontecendo com a imagem dele no mundo, não existia. Isso dali é claramente uma peça de propaganda. Veja, cara, quem no Brasil ou na América Latina fala que ele é nazista? Isso é um discurso que eles estão inventando que existe esse discurso, que provavelmente é lá no interior da Hungria que deve falar, de lembrar que quando ele era adolescente ele ficou sob a guarda do ministro nazista. Quer dizer, é irrelevante para o nosso debate, certo? E é isso que eles tentam contra-argumentar. Veja, ele é um judeu, ele fugiu do nazismo, ele fugiu do comunismo. Então ele quer as sociedades abertas e apoia pautas progressistas. Progressistas, cuidado, me aceitem. É isso. Uhum. Se alguém vier falar mal de mim, assista esse documentário, veja que você pode contra-argumentar. Você não precisa ter vergonha do meu dinheiro. Porque vamos ser sinceros, você ser sustentado pela Ford, que é o pai do sistema industrial, e você ser sustentado pelo maior especulador financeiro, te dá uma prejudicada no teu argumento pró-coletivista, né? Eu acho que ele está numa posição... É claro que o documentário é de 2019, se eu não estou enganado, mas ele está numa posição hoje maravilhosa para ele se reposicionar como marca. Por quê? Um dos grandes feitos que ele diz ter realizado foi derrubar o Muro de Berlim e acabar com a União Soviética. O que está acontecendo hoje? A gente está vendo uma Rússia voltando a ter essa atmosfera de União Soviética. E o McDonald's saindo. McDonald's entrando foi o sinal de que acabou o comunismo. McDonald's está saindo de novo. Então, voltou a União Soviética. O Putin quer ser um novo Leonid Brezhnev, um novo, sei lá, outras figuras piores aí. Então, hoje, o que ele está fazendo? A mesma coisa que ele fez ali no meados da década de 80. Ele se levantou como o anti-Putin agora. O Volodymyr Zelensky. Então, se ele conseguir tirar de novo o Putin de cena ou dar uma minguada no Putin, ele vai voltar a ser o cara que salvou o mundo lá de novo do perigo vermelho. Então, esse documentário aí foi um pouco profético, porque hoje ele está nessa posição de derrubar o oponente. A gente falou de George Foreman, né? Pensando naquelas lutas do Mike Tyson com o Evander Holyfield, ele pode ganhar o Holyfield, derrubar o Holyfield de novo, entendeu? Se ele conseguir fazer isso de novo, pode ser que o mundo volte a vê-lo como o vovô Messias, né? Versão Retorno do Jedi, pode ser. Não é mais o Palpatine, né? Agora é o Jedi. Palpatine, irmão gêmeo do Palpatine. E como que você vê, Daniel? Vamos fazer aqui o papel do advogado do diabo. Sim. Como que você vê um discurso coerente das ONGs envolvidas com políticas identitárias sendo financiadas por um financista, pelo capitalismo?
Não dá, né, cara? Esse é um negócio... É a mesma coisa de descobrirem que os conservadores brasileiros estão sendo financiados pela Internacional Socialista. Não tem como pegar bem isso, né? Não tem como. Você fala, não, nós somos financiados pela Internacional Socialista, mas assim, né? Os fins Tipo dos meios. Entendeu? Conservador socialista. A Internacional Socialista nos patrocina porque eles gostam de apostar nos dois lados. Vai que o nosso lado ganha e eles estão com a gente. Você fala, meu irmão, esse argumento não vai colar. É muito contraditório você ter patrocínio do cara que é tudo aquilo que você critica, né? O representante Mas o comunismo, né, desde sempre foi financiado por essas figuras, né? Pô, o Marx foi certeza. financiado pelo Engels, que era rico, e o Marx vivia pedindo dinheiro, mandando ele carta. não só era rico, como o pai do Engels tinha uma tecelaria, que é a base da Revolução Industrial. Não, e o Marx deu o golpe do baú na viúva Granfina, né? Também. O cara não é bobo, deu não. o golpe do baú e o golpe do amigo. Ele deu 2 golpes ao mesmo tempo. Daria o golpe do baú no Soros? Teria o Soros como sogrão, Daniel? Pô, tá maluco. Já que vai ter indicação de livro, esse livro aqui, ele tem um título meio estranho, Política, Ideologia e Conspirações, mas é de um cara que é historiador pela Universidade de Columbia, que é o Gary Allen. Isso aqui, meu amigo, já mata a charada. Você vai ver que quem financiou Marx, quem financiou China, foram os banqueiros, pô. É o sistema financeiro internacional, sempre em busca de controle de poder. Tá na cara, pô. Isso aí não enrola, não. Deixa eu fazer uma pergunta que está me incomodando desde vocês estavam falando o Daniel estava falando de guerra cultural, é um assunto que eu acho que interessa a todo mundo, e a gente está falando aqui, né, de um bilionário que é uma celebridade e que sabidamente financia causas progressistas. A gente não tem, né, um bilionário, estrela, que financie causas conservadoras, e eu queria saber, será que isso seria legítima? Não sei, só estou perguntando, porque a pergunta só me ocorreu agora. Mas a gente não tem, né, uma estrela. O Elon Musk agora apareceu aí como defensor da liberdade de expressão, mas ele não é exatamente um conservador e nem financia essas causas conservadoras ao redor do mundo, né? Eu acho que o que falta é o senso cultural e o senso acadêmico. Os financiadores não têm essa noção. A importância da cultura, a importância da pesquisa acadêmica. Desculpa aí, eu acabei de eu só queria fazer um pequeno reparo ao questionamento do Paulo, que é o seguinte: eu acho que o Soros deveria incentivar, e a gente começa a ver algum tipo de movimento, por exemplo, no Brasil. Você começou a ter recentemente a criação dos institutos liberais, o IFL, IEL, e alguns outros, né, por aí, que são financiados por empresários que entenderam que em algum momento precisa criar um corpo intelectual para você conseguir ter projetos, para você ter depois onde colocar o dinheiro, porque talvez hoje nem tenham onde colocar o dinheiro. Quais são as ONGs que você... Não, hoje eu quero começar a financiar um movimento pró-vida. Vamos lá, quais são as grandes ONGs desse movimento hoje que já não tem um suporte confessional? Nada de errado com o suporte confessional, não me interpretem mal, assim. Mas, por exemplo, você quer ter um debate mais técnico, mais filosófico e menos religioso para que você possa chegar como amigos Cury lá no STF para falar, não, a ciência diz isso, a filosofia tradicional diz isso, e isso daqui não é uma discussão religiosa para evitar que se libere o aborto no STF. Talvez nem tenham, assim, eu estou usando esse daqui, mas coloque isso, quem é hoje o grande instituto que consegue apontar todos os malefícios da liberação de maconha nos países. A gente, como Gazeta do Povo, a gente dá uma matéria a cada 2, 3 meses mostrando o que aconteceu com o Uruguai, o que aconteceu com Portugal. Assim, não tem outras matérias que começam a mostrar o que aconteceu depois da legalização. Você não tem esses think tanks ainda, ONGs, que esses empresários podem ter. Tem que criar, não adianta, tem que criar. Assim, o objetivo não é matar ou demonizar um lado da história, é você ter um ambiente plural onde você haja conforme as informações que você tem. E hoje você não tem informações conservadoras suficientes no debate público.
O Daniel falou na educação, né? O que a gente vê é bem pelo contrário, né? A gente vê aí bilionários investindo na educação, até aqui no Brasil mesmo, para direcionar aí uma certa. Cadê o Lehman da direita, né? É isso, Exato. A minha Cadê o pergunta Lehman da é. A direita? minha Cadê o pergunta cara é. que A vai minha falar, pergunta não, foi. eu vou investir no... O Lehman, por exemplo, ele comprou a revista Nova Escola, que era da Abril, agora é da Fundação Lehman, né, que vai para todos os professores do Brasil. Então, os professores do Brasil recebem a revista Nova Escola, que é editada pela Fundação Lehman, com os valores que o Lehman acha importante transmitir para esses professores. Depois, se não aparece nenhum cara da direita que tem dinheiro e que está revoltado com isso, fala, putz, que droga isso daí, né? Cadê o cara que vai lá? Mas não, aí o exemplo que você deu é ótimo. O que aconteceu com o movimento do Najib, do Escola Sem Partido? Onde foi parar? Onde que estavam os apoios? Qual foi a força que ele acabou conseguindo? Exatamente. Ele não conseguiu força política, é não conseguiu força financeira, não conseguiu força cultural. É isso que a gente tá Exatamente, é isso falando. que a gente está falando. Tá faltando alguém botar como no popularesco, colocar na reta, né? E mostrar que se importa de verdade, porque só ir no Twitter e na rede social e falar, nossa, que absurdo que é isso, não adianta. Tem que colocar dinheiro, tem que... É que nem eu estava conversando outro dia com uma pessoa, sem nome, sem nada, falando que na imprensa não dá para confiar em ninguém, não sei o que. Eu falei, você conhece a Gazeta? Já leu a Gazeta? Não, eu sei que é Gazeta, mas eu não confio em jornal nenhum. Eu falei, bem, assim, meu amigo, fica complicado, né? Se você não confia Você não vai em jornal... incentivar uma das poucas vozes que fala diferente dos demais e automaticamente não vai ter essa voz se ninguém incentivar todo mundo pensar como a Gazeta é perfeita, não é perfeito, ninguém é perfeito, mas a gente faz o máximo possível, né, para defender os valores, as convicções que é liberdade de expressão, livre mercado, defesa da vida, que nem o que os outros não defendem. Os outros hoje estão preocupados em censurar. Né? Aliás, eu nem vou falar, mas tem um jornal brasileiro que criou um comitê praticamente de censura do racismo. Né? Eu não vou falar qual é o jornal que é, mas criou um comitê que vai analisar todas as matérias que falem sobre racismo, vai passar por esse comitê para aprimorar as matérias. Aliás, até o Álvaro Jones... Pereira Júnior... O Wilson Smith gostou dessa ideia. Com certeza. Eu aproveito esse momento para convidar você que está nos assistindo, está nos escutando aqui no Quarentena Cult, a considerar se tornar um assinante da Gazeta do Povo. Esse programa aqui é de graça, você vai continuar assistindo ele de graça, onde quer que você assista ele, no canal do YouTube, dentro da Gazeta, nos tocadores de áudio, mas a gente tem muito mais conteúdo, boa parte dele exclusivo para assinantes, então se você gosta desse conteúdo, peço que você considere, acesse o site, assinaturas.gazetadopovo.com.br. Pessoal, hoje eu tenho direitinho aqui, viu, pessoal? Opa. 99 centavos no primeiro mês para você se tornar assinante da Gazeta, ter acesso ao conteúdo que a gente escreve, as colunas do Daniel, as colunas do Paulo Pozonoff. Não compra um bombom com 99 centavos. 99 centavos. Então considere se tornar um assinante, você paga lá, você pode depois, se não gostar, cancela, não tem problema, pode cancelar. Se sinta o Jorge Soros brasileiro. Faça a sua parte, Jorge Soros, né? Da Gazeta. Você é o nosso Jorge Soros. Então, considere assinaturas.gazetadopovo.com.br. Valeu. Então é isso. Vamos para as indicações agora? Vamos para as indicações, depois do reclame do Plim. Não temos sessão recomenda ou não recomenda o filme? Ou a gente já superou essa fase? Acho que superou. Tá, mas eu acho que tudo é recomendado. Eu acho assim, tudo é recomendado. Não, esse eu não recomendo porque tem que pagar. Vai do seu senso crítico. Eu não recomendo, que tem que pagar e é chato. É bem chatinho, né? Só os caras falando. Esse só pagando. Esse não está aí em nenhum serviço de streaming ainda no catálogo. Né? Na verdade, a gente tem que fazer o assinante economizar dinheiro. Então, ele pode, o leitor economizar dinheiro, ele pode investir esses R$12,90 que ele ia pagar lá para fazer essa Isso, ótima ideia, ótima ideia. Você troca o R$12,90 mais barato. 99 centavos. Sim. A gente resumiu aqui o documentário. Então, muito bem. Vamos para indicações. Então, vamos começar com o nosso convidado. Daniel, você quer fazer a sua indicação? Sim. A gente indica livro, filme, música, até quadrinho. Ótimo. Ou desindica, se você também quiser fazer uma indicação e outra desindicação. Tipo,
Não, por favor, evite, fique à vontade. Ah, não, tranquilo. Tem um livro que eu acho que é indispensável para a gente pensar a questão do George Soros, que é esse aqui, ó, Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, do David Horowitz, que é um ex-militante marxista, e eu acho que é uma leitura bem legal para você entender como é que ele está por trás do Obama e do vice do Obama, que hoje é o titular, que é o Biden, né? Você vai entender como é que funcionou essa jogada toda e como é que entra até a questão da Ucrânia nisso, porque quando teve aquela primeira zebra na Ucrânia em 2013, 13 e 14, era a gestão Obama-Biden, né? Então, quando o Biden assumiu no meu canal, as primeiras coisas que eu falei pode ter certeza que uma coisa que certamente vai acontecer é que eles vão arrumar uma guerra com alguém. Vai ter alguma guerra, porque eles são warmongers, eles amam guerra. Então, não deu outra, né? Passou E um agora aninho. até estão empregando tropas de novo na Somália, né? Não, claro. Adoram guerra. Isso aí é o... Assim, o pessoal de esquerda que é uma esquerda esclarecida, eles sabem que Biden e essa galera do Partido Democrata não está nos melhores interesses de ninguém, nem da direita e muito menos da esquerda. Outro é esse aqui do Gary Allen, que eu falei, que é o Política, Ideologia e Conspirações, que é... Esse aqui realmente eu li muitos anos atrás, eu lia até a versão em inglês, acho que ela está... era para ela estar aqui. Tem uma parte tudo setorizada aqui, filosofia, ciências humanas, era para estar ali atrás, acho que está em outro lugar. Assim, eu indico com muita ênfase. É uma leitura que mudou o meu entendimento da história. Que você entende por que bilionário financia movimento progressista. Aqui tu vai entender isso plenamente. Vai fazer muito sentido. Agora, tem assim alguns assuntos que a galera geralmente não domina muito, né? Porque eu trabalhei no Exército na área de operações psicológicas, né? No curso avançado de operação psicológica. Então, eu lido um pouco com essa área também. Tem um livro muito interessante do coronel Alessandro Visacro, que é a Guerra na Era da Informação. Esse também tem tudo a ver com revolução cultural e tal, os assuntos que nós tratamos hoje. E o último é aquele que eu mostrei para vocês, ele sumiu aqui na minha mesa, eu arrumei a mesa, achei aqui. Esse aqui, ó, Como Vencer a Guerra Cultural, um plano de batalha... Coloca na frente, tá aparecendo, coloca na frente do teu rosto, senão fica... fica embaçado, perdão. Aqui, mas eu vou colocar... Não melhorou muito, não. Eu vou colocar na descrição, eu vou colocar todas as explicações. Se o pessoal, se alguém está assistindo assim e falar, pô, eu queria uma lista dessa, nos meus vídeos, no meu canal Daniel Lopes, eu sempre boto lista de sugestão de leitura. A maioria desses tá lá. Então, esse da Guerra Cultural é do Peter Crift. Isso. Peter Crift. É agressivo esse livro. Esse é uma linha mais cristã. Se o cara quiser complementar, deixa eu pegar um último aqui, que esse aqui é interessante, do Dio Hudson. Olha só esse aqui. Como não perder a cabeça, autoeducação clássica contra a doutrinação cultural. Esse é legal também. Se o pessoal quiser ir por essa linha de guerra cultural, isso aqui é uma indicação boa. De filme, eu não sei, pessoal. Sei lá, eu tenho assistido muitos filmes, mas... Nenhum bom. Não, alguns bons, mas não coisas muito novas, assim. Por exemplo, eu assisti Doutor Estranho no Multiverso da Loucura esses dias. Eu achei interessantíssimo, porque me interesso por essa área de batalha espiritual também, sociedades secretas, então dá para ir por esse caminho também. Mas aí é um assunto meio tangenciando o que a gente falou hoje, né? Numa dessas já dá uma ideia para a gente gravar um podcast lá na frente, porque a gente gravou sobre Batman, mas a gente bateu aqui no Batman, a gente parecia o Coringa aqui, tanto que a gente bateu no Batman. Eu também não gostei muito do Batman. Quando o filme acabou, eu falei, graças a Deus acabou, vou levar as crianças para lanchar. Aí tinha mais 1 hora de filme ainda. Eu falei, pô, que sacanagem. Pois foi a nossa sensação também. Foi a nossa sensação. Os fãs do Batman não gostaram do que a gente falou. Né? Você pessoal apanharia junto com a gente, Daniel. O Batman mais burro que eu já vi. Tipo assim, por que tá acontecendo isso? Quem é você? Vai, me fala o seu plano. Fala o seu plano. É o Batman que chega sempre por último, né? Tipo o Rubinho Barrichello. É o detetive que não entendeu o rato com asas, né? O cara é um morcego, ele não entendeu o que é o rato com asas e que o inimigo dele é um pinguim, né? Tipo assim, quem será? Uma pomba. Uma pomba. Não, muito estranho, cara, muito estranho isso ali. Tem alguma coisa errada naquele roteiro ali que eu não consegui entender ainda. Só dá para admirar o Robert Pattinson, né? Que fez quantos filmes? Fez 4, 5 filmes como vampiro para se preparar para esse papel, né? Com certeza. Foi um excelente laboratório. Laboratório é a palavra certa. Laboratório. Eu
Eu vou seguir aqui, que a minha indicação, eu só tenho assistido na semana passada, eu indiquei Ozark, e eu tô terminando. Aí eu só tenho assistido Ozark, mas no fim de semana, além do George Soros, esse filmaço, eu falei assim, sabe aquela hora assim que você fala, vamos ver alguma coisa diferente, também Ozark é tenso, né? Aquela coisa moral o tempo todo também. Aí tem uma comedinha aí que Coisa estreou meio na azul Netflix. escura, né? Hã? Aquele filtro azul escuro, né? Pois é, uma E coisa meio meio Só- corno manso também, né? Ozark também é um cara meio total. corno. Né? Mas aí eu Meio fui. bastante. Lá veio a cartinha da Associação dos Cornos querendo. Pô, é, enfim, eu me perdi aqui. Ah, Não, não, eu queria que você ia falar do perdão, filme de comédia que você comédia, assistiu no comédia. final de não, é que semana. eu tava pensando onde é que tá a minha carteirinha da associação. É, aí a comédia que tava lá em primeiro lugar, né, nos Estados Unidos, no Brasil, na Netflix, então vocês já imaginam que não Então, daí é você essas também coisas. Aí eu, procurou, né, come... Paulo? Aí eu comecei a assistir que o nome em português é De Volta ao Baile, é com aquela moça que era gordinha, daí ela fez agora para emagrecer. Sim. A Wilson. Rebel Wilson, né? É. Rebel Wilson. E assim, é uma super fórmula manjada, né? Que a gente já viu no Nunca Fui Beijada, aquele De Volta a 30, uma coisa assim, que é a pessoa voltar no tempo, ficou em coma, aí tem que voltar para high school depois de adulto. E assim, eu vou te falar uma coisa, que os primeiros 30 minutos do filme, 30 minutos não mais, uns 40 minutos do filme, eu até achei legal, porque eles fazem várias piadas com essas coisas de a high Politicamente school, correto, né? a high school hoje é totalmente woke. Daí, então, assim, a mulher lá, a diretora, aboliu o concurso de cheerleader. Aí ela fala: se não temos vencedores, não temos perdedores. A menina popular da escola, né, que é a personagem clássica, ela também não é mais cheerleader, nem nada. Ela é popular no Instagram. Ela não tem amigos da escola, mas ela é popular. Ela tem milhões de followers no Instagram só. Os meninos da escola são todos emasculados. Aí, tanto que o namorado dessa menina, que é super popular, ele usa saia, e daí tem uma hora que ele senta em cima da mesa, assim, e daí aparece, né, as partes que ele tá sem nada. Aí ela fala para ele assim: ó, tá exibindo a sua masculinidade por aí. Então, assim, todos são emasculados. Até aí é interessante, mas não sei o que aconteceu ali na produção do filme, que na última hora, meia hora, 40 minutos do filme, ele muda, e daí ele simplesmente compra tudo que eles vinham tirando sarro até então, aí se torna, né, aceitável na história. Então aí, eu duvido que o nosso espectador vá perder tempo assistindo essa comédia, ainda mais depois dessa minha desindicação. Mas você perdeu, felizmente para nós. Mais um tempo da sua vida economizado graças ao Paulo. Isso. Boa, boa. Eu vou indicar um filme que muito bom, chamado Moonfall. Tá na Amazon Prime. Não! Sensacional o filme, cara. Os caras descobrem que a Lua é uma mega estrutura feita por alienígenas, e esses alienígenas, na verdade, são nossos antepassados. E Peraí, daí você tá tem dando spoiler? Total spoiler. Não interessa. História do filme não interessa, Evandro. Não interessa. Não interessa. Tava na minha lista, eu assisti assim que desse tempo, cara. Cara, mas isso daí você percebe com 2 minutos de filme. E eles têm que destruir a Lua. O legal do filme. Não, tem coisa que isso é. O legal do filme são. Cara, é o ônibus. Tá vindo um maremoto e o ônibus espacial tá saindo em direção à Lua. E a onda atinge o ônibus espacial, mas mesmo assim ele consegue, daí falha o motor. E tem uma hora assim que o cara tá correndo dos malucos que querem roubar o oxigênio deles, porque tá acabando o oxigênio na Terra quando a Lua passa. Leva todo o oxigênio para o espaço. E daí ele pula com o Lexus e tá tendo um terremoto e tem uma parte flutuando de terra. Ele bate nessa parte que está flutuando e vai do outro lado da estrada. Cara, não tem como um filme desse ser ruim. É espetáculo cinema. É o Roland Emmerich, que é o cara que fez The Independence Day lá, fez O Dia Depois da Manhã. Sensacional o filme, maravilhoso. Eu adorei o filme. O filme foi um fracasso, acho que porque saiu durante a pandemia e também. Só por isso.
É. Cara, eu queria ter visto no cinema esse filme aí. Eu não tive tempo de ver esse filme. Eu queria ver no IMAX um filme desse aí. Sensacional, cara. Muito bom, adorei. Já assisti 2 vezes já. Gostei 2 demais. vezes. Já, pô. Estreou semana passada, você já viu 2 vezes? Sim, já vi 2 vezes. Eu vi na casa da minha mãe, daí eu vi aqui em casa que Não se aquele aguenta. um pouco melhor, tal, daí com um som mais caprichado. Prestar atenção nos detalhes que você perdeu. Sim, não. Ali naqueles Uma plot segunda twists leitura. da história, assim. Segunda leitura. Muito legal, muito legal. E o cara, o gato do cara se chama Buzz Meowdrey. Por isso que você gostou tanto. Cara, é muito legal o filme, muito legal. A diversão é aquele filme assim, tipo, pô, não quero pensar em nada nesses momentos, só quero relaxar aqui, ver explosão, tiro não tem. Deve ter alguma parte, mas enfim, é bem legal, gostei pra caramba. Tiro no espaço, é legal. Façam mais filmes assim. Posso eu, então? Claro, manda A ver. minha indicação num filme que estreou agora há pouco, no cinema, foi assistindo no cinema, O Homem do Norte. Esse aí Não dá falaram que é spoiler. legal, hein? Não, sem spoiler, então, é um filme daquele cineasta David Eggers, o cara que fez o Não, Farol. Robert Eggers. Robert Eggers, David Eggers é escritor. É o escritor. Obrigado, Jorge. Robert Eggers. Isso. Robert Eggers fez o Farol, aquele A Bruxa também é dele, se eu não me engano. 2 filmados. Também é dele. A história, para quem não viu ainda, né, eles estavam fazendo até alguma propaganda no filme aí. É a lenda que inspira a história de Hamlet, né? A lenda nórdica que inspira a história de Hamlet. E aí ela é contada à maneira nórdica, e o filme é um espetáculo visual, assim, coleção de personagens, interpretações maravilhosas, cenas de ação muito boas, de luta. É uma coisa pouco coreografada, inclusive a luta, ela não tem, assim, não é aquela sequência que o cara dá pirueta e tal, pancadaria mais honesta, sabe? Coisa Piruleta. meio bruta, sem muito refinamento, eu diria, assim, mais selvageria mesmo. A lenda é uma história muito boa, a maioria de nós já conhece de Hamlet, claro, né? Tem ali algumas diferenças da história shakespeariana, mas o essencial está lá. Mas o espetáculo visual, o filme vale muito a pena. Quem Espadada para todo lado, é isso. É muita espadada, mas a história prevalece sobre a então, ação. Já não quero ver. Não, mas vale a pena. Você vai gostar. Você vai gostar. Mas o filme ele chega a tocar naquela questão sobrenatural do fantasma do pai e tal. Chega a ter esse tipo de coisa ou não? Ele fala disso, só que de uma forma até menos... bom, não, é sobrenatural, sim. É que não é a figura do fantasma exatamente, mas tem ali a presença pós-vida do pai, digamos assim. Se eu falar muito aí, eu vou dar algum spoiler. Beleza, né? beleza, mas o filme tem um toque sobrenatural, assim, embora não se trate disso. Não tem coisas inexplicáveis, assim. Tem uma mística, né, por conta daquilo tudo. Agora, é um filmaço, assim, eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Valeu. Só não tá modernizado, né? Porque para ficar nos padrões atuais devia ser O Homem do Norte, uma interrogação. Ô Sabag. Agora entendi. Será? Oi, Paulo. Sabag, você tá ansioso pelo filme novo do Adam Sandler? Bastante. Gosto muito do Adam Sandler e um filme dele sobre basquete ainda, então... Vai ser na Netflix, né? Eu vi o trailer desses dias aí. Não, na verdade, eu acho que vai ser ruim, mas... eu tô participando aqui a primeira vez, às vezes demora a entender o que é ironia e o que não é. Eu falo, às vezes o cara gosta do Adam Sandler, né? Não, mas eles gostam. Eu gosto. Eu gosto. Ah, e você vê a dificuldade? Eu fico, não sei se eles estão zoando. Não, o Sabag e o Paulo, eles gostam do Adam Sandler. E o Jorge realmente gostou do Moonfall. Ele realmente gostou? Ele gostou de verdade. Como diversão, distração, assim, né? Sim, total. Não, mas eu gosto de filme assim. Mas só me explicando, Daniel. Eu gosto do Adam Sandler, acho que ele é um bom ator. Não, também mas claro que tem muita porcaria que pode ou não divertir o espectador. Né? Sim. Por aí. Não, lá em casa minha filha gosta muito também, então se ela me vir falando mal do Adam Sandler, eu tô ferrado. Não dá. Clique é uma obra-prima.
Clique é fantástico. Clique mas é triste, né? Tem uma atmosfera triste, assim. Eu fiquei meio deprê daquele clipe ali. É meio mesmo. E tem o Embriagado de Amor também, do Paul Thomas Anderson, que é interessante. A gente sempre fala bem desse filme. Obra-prima, né? Paul Thomas Anderson, o único que fala mal desse predileto. filme aqui sou eu. Eu também não gosto. Eu acho legal. Amor, é aquele que ele é o judeu lá, que agora me fugiu? Joias Brutas. Sim, é interessante, verdade. Joias Brutas, não me cai. Mas, enfim, é bom, é isso, opiniões diferentes. Com certeza. O Evandro tem a indicação hoje ou não tem, Evandro? Tem sim. Não, hoje não, até me engasguei. Então indica aí a Gazeta do Povo, indica-se na Gazeta do Povo. Já foi indicado magistralmente pelo Sabag. Muito bem. Então, sem indicações, Evandro, mas com várias indicações, a gente tem das indicações incríveis do Daniel aí, para você que gostou desse papo hoje. A gente faz uma indicação mais singela aqui, Daniel, mas obrigado pelas indicações também. A gente vai encerrando aqui. Quero agradecer, Daniel, muito obrigado pela tua presença. Seja sempre, quando você quiser participar do Quarentena, esteja aí conosco. Obrigado, Jones, obrigado, Paulo, obrigado, Evandro, obrigado a todos. Algum recadinho antes da gente se despedir, pessoal? Não, agradecer ao Daniel, principalmente, aí, por aguentar a gente fazendo piadinha e ironias de mau gosto. Aí. Não, tranquilo. Eu sou muito piadista também. Eu venho de uma família que é muito sacana. Eu tenho que me segurar demais, cara, porque senão é zoação 24 horas por dia. Então, eu me sinto super tranquilo nesse ambiente. Fica tranquilo. Se você participar de uns 3 seguidos aqui... daqui a pouco próxima eu tô falando vez, groselha aqui. Da próxima vez, você pode já usar o Paulo aí como sua vítima preferencial, se você quiser. Paulo, coitado, ele sofre aqui no programa. Paulo tá com frio demais. Obrigado aí, pessoal. Uma honra. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a você. Até o próximo Quarentena. Até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast Quarentena Cult. Oferecimento Unipar faz a química acontecer.